Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler então, amém, irmãos? 2 Samuel, capítulo 5, versículo 19. 2 Samuel, chapitre 5, verset 19. Glória a Deus. Diz assim: E Davi consultou o Senhor, dizendo: Subirei com os filisteus? Entregar-mos-á nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas suas mãos. Pode ler, Kate, por favor. Verset 19. David consulte l'Éternel en disant: Dois-je monter contre les Philistins? Les livrerais-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David: Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu estou aqui, eu tô fazendo uma oração por dentro, sabe? Je suis ici en train de faire une prière. Estou fazendo uma oração, porque quando o Espírito Santo está fazendo alguma coisa, Quand l'Esprit Saint est en train de faire quelque chose, a pior coisa é interromper isso, né? la pire chose, c'est d'interrompre. Então eu tô lendo o texto e perguntando: Senhor, o Senhor sabe? Je suis en train de lire le texte, je dis: Seigneur, c'est toi qui sais. Se eu quiser que eu não prego, não tem problema. Tu veux que je prêche pas? Il n'y a pas de souci. Glória a Deus. É bom deixar Ele guiar, né, gente? C'est bon de laisser l'Esprit Saint guider, Deixar Ele guiar a nossa vida, deixar Ele guiar a nossa guider história, notre vie. deixar Ele fazer a igreja dele, não é isso? L'église, c'est à lui. Glória a Deus. Glória a Irmãos, Deus. nós vamos falar sobre algo muito importante hoje. On va parler de quelque chose de très important aujourd'hui. E é um segredo de Davi C'est un secret de David que precisamos não só aprender, qu'on a besoin seulement d'apprendre, mas começar a praticar. mais aussi de pratiquer. O texto que nós lemos fala sobre consultar. Le texte qu'on a lu, il parle de consulter. E então diz assim a palavra do Senhor: Davi consultou o Senhor. David, il a consulté l'Éternel. Esse termo consultar aqui, Quand il parle de consulter ici, irmãos, eu ainda tenho cadernos. Quem recebeu o j'ai encore caderno? des levanta a mão. cahiers. Est-ce que vous avez besoin de cahiers pour Glória a écrire? Deus. Quem ainda não tem o caderno, Il y a Davi, des cahiers là-bas. o Davi vai passar para entregar o caderno para você anotar. Juste levez la main et David va vous donner. Tem o caderno, tem a caneta. Então você vai anotar o que precisar Et anotar. vous allez noter ce que vous avez besoin de noter. Então, como eu estava falando, Davi consultou o Senhor. David, il a consulté l'Éternel. E consultar a Deus é uma oração eficaz. Consulter l'Éternel, c'est une prière efficace. Quando ficou alto, meu filho, mexeu aí, ficou muito alto. Tô sentindo que vai dar microfonia aqui. Ó, já tá alto assim, mesmo assim tá alto. Isso. Glória a Deus. Obrigado. Pode abaixar mais ainda aqui no retorno. Pode abaixar. Isso, baixar. Glória a Deus. Obrigado. Como eu estava dizendo, consultar a Deus é uma oração eficaz. Consulter l'Éternel, c'est une prière efficace. Porque é muito ruim quando você ora e não tem resposta. Parce que c'est pas bien quand tu pries, il n'y a pas une réponse. E a gente pensa assim: poxa, eu não orei? Et on pense, j'ai prié, E por que eu não recebi resposta? et pourquoi Dieu ne m'a pas répondu? E é exatamente sobre isso que nós vamos fazer. E c'est ça que- Nós vamos falar. On va parler aujourd'hui. Porque Davi consultou a Deus Parce que David, il a consulté l'Éternel, le Seigneur, e Deus respondeu para Davi. et Dieu, il a répondu à David. Então tem duas partes importantes na oração. Il y a deux parties très importantes dans la prière. A primeira é quando nós consultamos La première, c'est qu'on consulte le Seigneur, e a segunda é quando Deus responde. et la deuxième, c'est quand lui, il va répondre. Se você fazer uma adição, Si tu fais un plus, consultar a Deus consulter l'Éternel, e Deus responder et Dieu répondre, é igual a oração eficaz. c'est comme une prière efficace. E quantos aqui gostariam de melhorar o seu nível de oração? Qui ici veut améliorer la prière, le niveau de prière? Acredito que todo mundo aqui na igreja quer melhorar o seu Je nível crois de oração. que tout le monde ici, il veut améliorer sa prière. Então hoje eu vou falar com você exatamente sobre isso. Et c'est ça que je vais vous parler aujourd'hui. Porque tem gente que ora, Parce qu'il y a des gens qui prient, mas não ora. mais ne prient pas. Ou seja, ele ora, Ils prient, mas ora do jeito errado. mais ils prient d'une façon pas correctement. Tem uma maneira correta de orar. Il y a une manière correcte de prier. E essa maneira correta de orar Et cette manière correcte de prier, foi a que Davi usou. c'est que David a utilisé A oração de consulta. la a Deus. prière de consulter le Seigneur. Quando nós lemos o versículo, a gente pensa assim, em questão de 5 minutos. Quand on lit le verset, on pense en 5 minutes. Parece que esse versículo está contido em 5 minutos. On demande si ce verset, il est en 100 minutes. Davi entrou, David, il est entré, sentou numa cadeira,
Il était assis sur une chaise. Falou assim, Deus, vamos conversar. Il a dit, Seigneur, on va parler maintenant. Ele falou assim, queria saber a sua opinião. Je veux savoir ton opinion. Em nome de Jesus, amém. Au nom de Jésus, Amen. E aí, depois dele terminar de falar, Et quand il a fini de parler, a gente pensa assim, que Deus então falou com ele. et on pense que Dieu a parlé avec lui. Davi, vai lá David, vas-y, e destrói os filisteus. il détruit les Philistins Em 5 minutos. en 5 minutes. Mas isso não é verdade. Mais ça, c'est pas vrai. Esse versículo Ce verset pode ter durado 5 minutos, peut durer 5 minutes, 10 minutos, 10 minutes, 1 hora, 1 heure, um dia, un jour, 1 semana. une semaine. Davi consultou a Deus David il a consulté le Seigneur, e um tempo. il a passé un temps, E depois et après, Deus respondeu para Davi. Dieu l'a répondu à David. Agora, dentro desse tempo, Maintenant, dans ce temps, começando o tempo de antes de Davi ter falado, quand on commence le temps avant que David il a parlé, ele se preparou para consultar a Deus. il a préparé pour consulter le Seigneur. É assim ou não é? C'est comme ça ou Os non? sacerdotes se preparavam. Les sacerdotes se préparaient. Quem ensinava sobre oração, Qui apprenaient sur la prière, ensinava que é necessário uma preparação para chegar lá. ils essayaient qu'il y avait une préparation pour arriver là-bas. E então havia um tempo até chegar ali, Il y avait un temps jusqu'à arriver là-bas. e depois de orar, Et après la prière, um tempo para fazer aquela oração ser eficaz, un temps pour faire cette prière efficace. e um tempo para agradar a Deus, Et un temps pour rendre agréable a Dieu, rendre agréable à Dieu. e depois receber a resposta. Et après recevoir la réponse. Então, repetindo, nós oramos. Nous prions. Tô falando de mim, viu, gente? Je parle de Naturalmente. moi. Hein. A gente com pressa chega lá e fala assim, On Deus, est pressé, on dit eu Seigneur, só tenho 5 minutos para falar com o Senhor. j'ai 5 minutes pour parler avec toi. E ele fala assim, então nem fala. Parle pas avec moi. Então deixa para outra hora, eu deixo para outro momento. Laisse outro moment. Não, eu só tenho 5 minutos, então o que eu quero falar com o Senhor é o seguinte. J'ai 5 minutes, je vais parler, c'est comme ça. E ó, me responde logo. Réponds-moi maintenant. Nunca é do nosso jeito. C'est jamais comme on veut. A oração nunca é do nosso jeito. La prière, c'est jamais comme on veut. Você já foi sentar para conversar com alguém? T'es déjà assis pour parler avec quelqu'un E de repente essa pessoa começa a te contar uma história. et après la personne commence à te raconter une histoire Aí você fica agoniado. Fala, fulano, fala, meu Deus. et tu t'es comme ça. Va jusqu'à la fin. Eu Raconte. só quero saber se é sim ou se é não. Je veux juste savoir si c'est oui ou non. Eu quero dizer para você o seguinte. Quando eu cheguei aqui na França, Je vais vous dire que je suis arrivée en France. eu encontrei uma pessoa. J'ai rencontré quelqu'un. O cabelo dela era assim. Son cheveu elle était comme ça. Vite. Talvez você está fazendo isso aí com Deus. Peut-être tu es en train de faire ça avec Dieu. E olha, observe bem que Deus Observez bien que Dieu não trabalha dentro do nosso tempo. ne travaille pas dans notre temps. Ele trabalha dentro do tempo dele. Il travaille dans son temps. E o problema é que nós pensamos que passar tempo com Deus Nous pensons que passer du temps avec Dieu, é perder tempo. c'est de perdre du temps. Porque se a gente está com pressa, Parce qu'on est pressé, porque a gente tem outra coisa mais importante para fazer. qu'on a d'autres choses plus importantes à faire. Não tem nada mais importante Il y a plus important do que a resposta de Deus. que la réponse de Dieu. Então observe, ele teve uma preparação antes Il a eu une préparation avant de fazer a pergunta. de faire la demande. E quando ele fez a pergunta, Quand il a posé la question, fez a pergunta com a determinação il a posé la question avec la de que não détermination importava quanto tempo o Senhor precisava para responder, que n'importe le temps que Dieu va prendre pour répondre, mas que ele ia esperar. qu'il allait attendre. Então nós vamos falar sobre isso. On va parler de ça. Não vamos falar sobre esperar não, On va pas parler d'attendre. porque Davi também aprendeu a esperar. Parce que David aussi, il a appris à attendre. Nós vamos falar sobre oração eficaz. On va parler de prière efficace. As ferramentas de oração Les outils de prière que Davi usava que David a utilisés para poder agradar a Deus pour faire plaisir à Dieu e obter resposta. et obtenir la réponse. Tem pessoas que fizeram oração Il y a des personnes qui ont fait la prière e que nunca escutaram a resposta, et qui n'ont jamais entendu la réponse. porque Deus Parce que Dieu, até queria responder, il voulait répondre, mas essa pessoa não deu tempo para Deus mais responder. cette personne n'a pas donné le temps à Dieu de répondre.
Então, se você quer ter uma vida vitoriosa, Si tu veux avoir une vie victorieuse, você precisa conhecer esses mistérios. tu as besoin de découvrir ces mystères. Porque Davi venceu os filisteus. Parce que David, il a vaincu les Philistins. Porque ele teve uma oração eficaz. Parce qu'il a eu une prière efficace. E porque ele recebeu a resposta Et de parce Deus. qu'il a reçu la réponse de Dieu. Então, quantos aqui querem receber essas coisas? Qui veut ici Amém? répondre ces choses-là? Então, hoje nós vamos falar só sobre essa preparação antes de perguntar. On va juste parler de cette préparation avant de poser la question. Quando você vai orar, Quand tu vas prier, quando você vai falar com Deus, quand tu vas parler avec Dieu, você não pode chegar lá assim, de supetão, e abriu a porta e fechou a porta, não tem ninguém, só eu e Deus e pronto. tu peux pas arriver là comme ça, ouvre la porte, ferme la porte, c'est seulement moi et Coloca Dieu. a música que você gosta e Mais la musique qui t'aime bien, dentro daqueles 5 minutos da música, et dans 5 minutes de la musique, se não terminar nesse tempo, já acabou a oração. s'il finit pas dans ce temps, c'est fini la prière. Por isso que a gente não pode simplesmente limitar o nosso tempo de oração. C'est pour ça qu'on ne peut pas limiter le temps de prière. Tem que ir para lá com o objetivo de ter a resposta. Il faut y aller là-bas avec l'objectif Deus d'obtenir la gosta disso réponse. porque se chama entrega. Dieu aime ça parce que ça chame se rendre. Entrou no Ça quarto, s'appelle se rendre. Fechou Rentrer a dans la porta. chambre, fermer la porte. só saio quando tiver resposta. Je sors juste quand Dieu va me répondre. Aí ele fala assim, eu gosto desse tipo de crente. Et Dieu il dit, j'aime bien ce type de chrétien. Então, para ter essa vida vitoriosa, Pour avoir cette vie victorieuse, semana passada nós começamos a falar sobre isso. la semaine dernière, on a parlé de ça. A primeira coisa, La première chose, ter uma experiência com a presença de Deus. avoir une expérience avec la présence de Dieu. Nós falamos sobre salvação, On a parlé de salut, a palavra salvação, la parole salut. na verdade, a salvação é uma porta de entrada. Le salut, c'est une porte d'entrée. Aí nós temos uma experiência com metanoia de Deus, o arrependimento, On a une expérience avec la métanoïa de Dieu, le repenti, a metamorfose, la métamorphose, a epignose e o Shema. l'épignose et le chemin. Falamos sobre isso na semana passada. On a parlé de ça la semaine Pastor, eu não dernière. assisti não. Pasteur, j'ai pas vu. Depois você me manda uma mensagem falando que não assistiu, a gente manda o link para você do que tem, nós temos isso gravado no Tu YouTube. peux m'envoyer un message, je vais t'envoyer après. Agora, a segunda deuxième- coisa importante é la ter uma deuxième- experiência com o poder de Deus. La deuxième chose importante, c'est d'avoir une expérience avec le E Dieu. Davi teve uma experiência com o poder de Deus. David, il a eu une expérience avec le pouvoir de Dieu. Ele conhecia o poder de Deus. Il connaît le pouvoir de Dieu. Il connaissait. Agora, observe bem que muitas das vezes nós colocamos o poder de Deus como um mistério, Des fois, on met le pouvoir de Dieu comme un mystère. e um mistério que a gente nem quer saber o que é. Un mystère qu'on ne veut même pas savoir qu'est-ce que A c'est. gente só quer saber que é um mistério. On veut juste savoir que c'est un mystère. Mas a Bíblia diz que o Senhor, Mais la Bible dit que le Seigneur, Ele nos ensina sobre o poder dele. il nous apprend sous son pouvoir. Ele nos ensina como obter os dons espirituais. Il nous apprend comment obtenir les dons Ele nos spirituels. ensina como atrair a unção dele. Il nous apprend comment attraire son onction. Então são mistérios Ces mystères que estão à nossa disposição. qui sont à notre disposition. Amém? Hoje se manifestou um mistério de Deus aqui, Aujourd'hui, il y a un mystère de Dieu qui est manifesté ici. né? Nós estivemos debaixo de uma unção de Deus. Estamos debaixo. Nous sommes au-dessus d'une onction de E Dieu. debaixo dessa unção tem línguas Et estranhas. au-dessous de cette onction, il y a des langues étrangères. Debaixo dessa unção tem revelação, Et au-dessus de cette onction, il y a des révélations, tem profecia, des prophéties, tem cura. il y a des guérisons. Tudo está debaixo dessa unção. Tout c'est au-dessus de cette onction. E, pastor, mas eu gosto de estar debaixo dessa unção. Mais pasteur, j'aime beaucoup être au-dessus de cette onction. Mas além de gostar de estar debaixo dessa unção, Mais même si tu aimes bien être au-dessus de cette é onction, necessário aprender sobre ela. on doit apprendre sous cette onction. Porque quanto mais nós conhecemos o poder de Deus, Parce que plus on connaît le pouvoir de Dieu, mais o Senhor nos usa com o poder dele. plus le Seigneur l'utilise avec son pouvoir. Amém? Posso ouvir um Amen. amém? Glória Je a peux Deus. entendre Amen. E tudo começa Et tout commence com o dom de falar em línguas. avec le don de parler en langue. Observe que Davi, estou dentro do contexto, viu, gente? Observez bien que David, Consultou a Deus. il a consulté l'Éternel. E para consultar a Deus, Et pour consulter ele l'Éternel, precisou preparar o seu espírito. il a eu besoin de préparer son esprit. Irmão, até a nossa oração se tornar espiritual, Jusqu'à quand notre prière va être spirituelle, até o nosso espírito começar a falar, você está aqui ainda, meu irmão? quand notre esprit va commencer à parler, Demora um tempo. ça prend du temps.
Demoram, às vezes pode demorar um dia. Des fois, ça peut attendre un jour. Mas vamos usar uns contextos mais normais. Pode demorar 40 minutos. Ça peut attendre jusqu'à 40 minutes. Pode demorar 1 hora. Ça peut attendre jusqu'à 1 heure. Para o seu espírito começar a falar. Pour ton esprit commencer à parler. E a Bíblia diz que para adorar, Et la Bible dit que pour adorer, tem que estar em espírito. doit être en esprit. Porque Deus é espírito. Parce que Dieu, il est esprit. Então você entra para orar, Tu rentres pour prier, querendo ou não, você está na carne. tu es dans la chair. Amém, gente? Amém? Amen. Você está na sua carne. Quand tu rentres pour prier, tu es dans la chair. Você está sentindo você. Tu es en train de te sentir. Você está sentindo o seu corpo. Tu es en train de sentir ton corps. E, portanto, essa oração ainda é carnal. Et pour cela, cette prière est encore charnelle. Ainda é uma oração natural. C'est une prière naturelle. É a oração. C'est la prière. Mas ainda não é a oração. Mais c'est pas encore Aquela la que prière. mexe no mundo espiritual. Celle qui touche le monde spirituel. Então tem que continuar orando. Il faut continuer à prier. Poxa, pastor, mas o senhor me deu uma má notícia agora, hein? Tu m'as donné une mauvaise nouvelle maintenant, pasteur. Não, irmão, tem que continuar orando. Il faut continuer à prier. O que é essa oração natural? C'est quoi cette prière naturelle? Senhor, abençoa meu pai. Seigneur, bénis mon père, Abençoa minha mãe. bénis ma mère, Oração natural. prière naturelle. Abençoa os meus filhos. Bénis mes enfants, Abençoa até o cachorro. bénis mon chien. E você vai orando e abençoa, e abençoa, e Il abençoa. bénit, il bénit, il E bénit. tem gente que depois que termina a lista, ele fala, acabou. Et après qu'on finit la liste, il dit c'est fini. Nossa, foi rapidinho hoje, hein? C'est rapide, Vai indo, rapidement a gente aujourd'hui. pega, vai indo, a gente pega assim, abençoa minha mãe, meu pai, acabou. Bénis, 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 c'est fini. Porque a gente calcula aquilo ali e faz um tempo, né? Parce qu'on fait un temps E depois a gente vai fazer outra coisa. et après on va faire quelque chose. Começou, só começou. T'as juste commencé. Aí terminou a sua lista de oração. T'as fini ta liste de prières. Agora você começa uma batalha. Maintenant, tu commences une bataille, Uma luta contra você mesmo. une lutte contre toi-même. Você começa a lutar contra a sua carne para Tu você começa- chegar até no seu espírito. Tu commences à lutter contre ta chair pour arriver jusqu'à l'esprit. E qual é a maneira mais eficaz de fazer Et isso? c'est quoi la manière plus efficace de faire ça? A oração em línguas. La prière en langue. Porque a oração em línguas Parce que la prière en langue, não é só um mistério c'est pas juste un mystère que acontece na igreja qui arrive à l'église e que de vez em quando, et qui, de temps en temps, quando o fogo de Deus vem forte, que quand nem le veio feu hoje, de Dieu vient, comme il est venu aujourd'hui, pega você e você fala em línguas. prends-toi et tu parles en langue. É uma ferramenta espiritual C'est un outil spirituel para a sua oração se tornar eficaz. pour ta prière être efficace. Parece que o poder vai só aumentando aqui no altar, né? Le pouvoir, il commence à augmenter ici au É l'autel. uma ferramenta espiritual. C'est un outil A spirituel. primeira vez que eu falei em línguas, La première fois que j'ai parlé en eu langue, falei uma frase só, j'ai dit seulement une phrase. durante mais de 1 hora. Pendant 1 heure, Eu ficava repetindo aquela frase. j'ai répété la même phrase. Eu nem lembro mais qual era a frase. Je me rappelle pas c'est quoi Mas eu cette sei phrase. que era uma frase só. Mais je sais que c'était juste une phrase. E no meu espírito eu dizia assim, poxa, só uma frase. Dans mon esprit, je disais, juste une phrase? E foi na quinta-feira, eu já estava louco para ir domingo para C'était igreja. un jeudi et j'étais envie d'aller arriver dimanche E o pour aller meu à l'église. espírito dizia assim, eu quero mais, eu quero mais, Et eu mon quero esprit mais. disait, je veux plus, je veux plus, je veux plus. E quanto mais você ora, Et plus tu pries, mais você vai aprendendo outras frases. plus tu vas apprendre des autres phrases. Não é que você aprende literalmente como português. C'est pas que tu apprends comme le É portugais. que Deus te dá novas línguas. C'est Não que é Dieu isso? te donne une nouvelle langue. Ele renova as suas línguas Il est en train de estranhas. renouveler les langues étrangères. E você vai falando. Il est en train de parler. Quanto mais você crê, Plus tu crois, mais você vai aprendendo a falar em língua. plus tu vas apprendre à parler en langue. E isso vai tornando a sua oração espiritual. Et ça, ta prière, elle devient spirituelle. Pastor, como assim? Comment ça, pasteur? Irmãos, é interessante o que eu vou dizer para você aqui. C'est intéressant, je vais vous dire. Talvez você pense, não tem problema se você pensa assim. Peut-être tu penses, mais il n'y a pas de souci si tu Você penses. pensa que é necessário um calor de 300 graus. Tu penses que c'est nécessaire d'avoir un feu sur toi. Vamos pegar a música da Cassiane, 500 graus. 500 degrés Para poder fazer você falar em línguas. pour faire toi parler en langue. Não, é uma decisão. Non, c'est une décision.
Quando você está falando em português Quand tu parles en portugais e que chega um francês, et qui arrive en français, você começa a falar em francês. tu commences à parler en français. Agora prepara o glória, prepara o glória. Préparez le gloire à Dieu. Quando você está falando em português Quand tu parles en portugais e que chega Deus, et qu'arrive Dieu, você começa a falar em línguas. tu commences à parler en... É só você sentir, irmão. C'est juste senti, mes frères. Quantos creem que Deus está aqui? Qui croit que Dieu est ici? Pronto. Se Ele está aqui, eu começo a falar na língua que eu sei falar com Ele. S'il est ici, je commence à parler la langue que je sais que c'est la langue pour parler avec Agora, lui. quando a gente é criança, Quand on est enfant, a gente não fala assim, papá, on parle papa, mamã, maman, bebê, bébé. né? A gente vai começando a falar tété. On commence à dire tété. Em línguas é a mesma coisa. Et en langue, c'est la même chose. Tem gente que é o bebê. Il y a Fala des gens em que c'est línguas. bébé. C'est comme un Porque bébé en parlant. ele só sabe falar uma frase. Il dit parler juste une phrase. Il sait Talvez parler ele juste só une sabe phrase. falar uma palavra em línguas. Peut-être il s'est dit juste une parole en langue. Porque ele acabou de começar. Parce qu'il vient de commencer. Ele ainda está ainda no papá. Il est encore papa. Deixa ele, que ele vai chegar lá. Né? Laisse-lui qui va arriver là-bas. Mas quanto mais busca Mais plus il cherche, e vai aprendendo outras palavras. il va apprendre des autres paroles. Quantos estão entendendo? Qui est en train de comprendre. E quando vai aprendendo outras palavras, Et quand il apprend des autres paroles, a sua oração vai se tornando cada vez mais forte. sa prière devient plus forte. Irmãos, a Bíblia diz que quando nós falamos em línguas, La Bible dit que quand on parle en langue, nós estamos falando diretamente a Deus. nous parlons directement à Dieu. Olha que coisa maravilhosa. É uma Obrigada. audiência direta. C'est une chose merveilleuse. C'est directement É avec um Dieu. canal que não existia antes de Cristo. C'est un channel qui existait avant Christ. Depois que Jesus ressuscitou, Après, quand Jésus il est ressuscité, subiu aos céus il est monté au ciel. e enviou o Espírito Il a Santo, envoyé l'Esprit Saint. nós começamos a ter esse acesso, Nous avons l'accès. o acesso ao trono da graça. L'accès au trône de la grâce. Aí quando você fala em línguas, Et quand tu parles en langue, tô falando do segredo de Davi, hein? ça c'est le secret de David. Quando você fala em línguas, Quand tu parles en langue, você está edificando o seu tu espírito. es en train d'édifier ton esprit. O que é edificar o seu espírito? C'est quoi édifier ton esprit? É quando ele se torna forte. C'est quand il devient fort. Tem pessoas por aí dizendo, irmão, é forte que eu vou falar para você. Prepara, prepara. Préparez-vous. Se você for beber água, você vai perder o melhor da palavra. Se você sair para ir no banheiro, você vai perder o melhor agora, irmão. Si tu sors, tu vas perdre le meilleur Não maintenant. vai não, tô te avisando. Sortez pas. Olha só, Regardez bien. quando nós estamos falando em línguas, Quand nous parlons en langue, o nosso espírito está sendo edificado. notre esprit est en train d'être édifié. E, portanto, quanto mais o seu espírito é edificado, Plus il est édifié, mais eficaz se torna a sua plus oração. efficace, ça devient ta prière. E mais rápida a resposta. Et plus rapide, c'est la réponse. Porque agora você está falando na língua de Deus. Parce que maintenant, tu parles la langue de Dieu. Agora, assim como ele fala essa língua, Comme lui, il parle cette langue, você está aprendendo essa língua. tu es en train d'apprendre cette langue. É como se você já esteve do lado de alguém falando alemão. Tu as déjà été à côté de quelqu'un qui parle allemand? Chinês, né? Chinois. Isso aqui não é alemão, não é chinês. Descobri agora. Ça, c'est chinois. Você entende nada. Tu comprends rien. Só que o outro está entendendo. Mais l'autre, il est en train de comprendre. Assim é o inimigo Ça, c'est l'ennemi. quando você está falando em línguas. Quand tu parles en langue. Ele fica louco, ele fica louco. Il est fou. Il devient fou. Ele fica bravo demais. Il est très énervé. Porque você está falando aqui o idioma que ele não sabe. Parce que tu parles l'idiome qu'il ne comprend pas. E o seu espírito está sendo edificado. Et ton esprit est en train d'être édifié. Para você dar glória a Deus, olha só. Pour donner une gloire à Dieu. Regarde bien. Quando tem uma pessoa que começa a falar em línguas, Comme il y a quelqu'un qui commence à parler en langue, é como se Deus estivesse aqui. c'est comme si Dieu il était ici. A cada frase ele faz isso aqui, ó. À chaque phrase, il fait ça. Il fait ça. E a pessoa vai falando em língua e Deus vai. Et la personne va parler en langue et Dieu il fait. Porque intimidade. Parce que la intimité. Se você quer ter intimidade com alguém, Si tu veux avoir l'intimité avec você quelqu'un, tem que conversar com essa pessoa. tu dois parler avec cette personne. Não tem como eu ter intimidade, conhecer o Levi, Je ne peux pas connaître Lévi sem conversar com ele. sans parler avec lui. Aí eu começo, meu Deus do céu, Et je aleluia. commence. Gloire à Dieu. Eu começo assim, quantos anos você tem? Je commence. T'as quel âge? Olha o meu passo.
E qual o nome da sua mãe? Comment t'appelles ta mère? Você está entendendo? Você, qual cidade do Brasil? C'est do Brésil. Você veio para a França fazer o quê? T'es ici pour faire quoi? Proximidade. Proximité. Aí você começa a conversar com Deus. Et tu commences à parler avec vou fazer Dieu. ilustração, irmão. Tô cheio aqui. Aleluia. Je vais faire l'illustration. Você começa assim, choramandaraba, xeramandaraba, choramandaraba, xaramandaraba, xaramandaraba. E aí você vai descobrindo os mistérios. Tu vas découvrir les mystères. Porque ele se aproxima. Parce que lui va s'approximer de toi. Ele se aproxima de você. S'approximer de toi. É por isso que Davi tinha aquele mistério, irmão. C'est pour ça que David il avait le mystère. Aleluia, se você vai começar a fazer isso. Et toi, tu vas commencer à faire ça. Você vai começar a fazer isso. Tu vas commencer à faire ça. E a sua vida vai mudar, vai mudar. Ta vie, elle va changer. Alguém que fala em línguas. Quelqu'un qui parle en langue. A vida dele muda. Sa vie, elle change. Ó, tem um tipo de crente que não cresce. Il y a un type de chrétien qui grandit pas. Espiritualmente ele fica no mesmo lugar. Spirituellement, il reste le même endroit. É o crente que não ora no espírito. C'est le chrétien qui parle pas en langue. Não fala em línguas. Qui parle pas en langue. Mas aquele que fala em línguas. Mais c'est lui qui parle en langue. O espírito dele é edificado. Son esprit est édifié. Aonde ele vai, Deus vai com ele. Où il va, Dieu est avec lui. O que ele pergunta, Deus responde. Tout ce qu'il demande, Dieu le répond. O que ele não sabe, Deus ensina. Ce qu'il sait pas, Dieu l'apprend. Porque ele tem intimidade com Parce Deus. qu'il a l'intimité avec Dieu. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Béni soit le nom du Tem uma Seigneur. coisa, gente, que me chamou a atenção essa semana. Il y a quelque chose qui a pris mon attention cette semaine. Vou deixar o Espírito Santo assim bem à vontade. Meu esboço Je não vais tem problema. l'Esprit Saint parler. Eu estava olhando na Bíblia, Kate. Je regardais dans la Bible. Essa semana eu peguei o livro de Lucas. Cette semaine, j'ai lu le livre de Luc. E eu vi o Senhor Jesus falando assim, olha, eu envio vocês agora. A partir Et de le agora, Seigneur il a dit, je vous envoie maintenant. eu envio vocês em meu nome. En mon nom, Ide de casa em casa. allez, maison en maison. Eu comecei a pensar, Jesus enviou os discípulos. J'ai commencé à penser, Jésus l'a envoyé les disciples. Até agora, o Espírito Santo estava só com ele. Jusqu'à maintenant, l'Esprit Saint était que avec Jésus. Só Jesus Que Jésus, é que estava sendo guiado pelo qui Espírito. était guidé par l'Esprit. O Espírito Santo falava assim, cura aquele ali. L'Esprit Saint il disait, guéris celui-là. Jesus ia lá e efatá. Et Jésus était là, Ephata. E aí o Espírito Santo fala, vai para tal cidade. L'Esprit Saint disait, allez dans cette ville. Agora, Jesus enviou os discípulos. Maintenant, Jésus l'a envoyé les disciples. Ou seja, o Espírito Santo agora L'Esprit Saint maintenant continua com Jesus, continue avec Jésus, mas ele também vai com os discípulos. mais lui aussi il va avec les disciples. Olha que coisa maravilhosa. Regardez, c'est merveilleux. Isso aqui Ça, é como se ele compartilhasse c'est comme il a partagé o Espírito Santo. l'Esprit Saint. Agora observe bem. Vem cá, não vai Regardez embora bien. não, irmão. Fica aqui. Regardez-moi, No dia de Pentecostes. le jour de Pentecôte. Eu tenho as palavras no original, mas não vai ser hoje não. Ó, no dia de Pentecostes, Le jour de Pentecôte, houve um vento, il y a eu un vent, né? O som como de um vento, au son comme d'un vent, que encheu a casa. qui a rempli la maison. Ou seja, veio uma unção, Lucas. Il y a une onction qui est venue, Ficou em cima deles. qui était au-dessus. Agora observe bem. Observez bien. Depois disso, línguas repartidas. Après cela, des langues partagées. Observe bem que foi repartido. Partagées. Sabe quando Jesus pegou o pão para multiplicar? Quand Jésus il a pris le pain pour partager, Nesse dia, Ce ele jour- pegou a unção do Espírito il a pris l'onction de l'Esprit e multiplicou. et a multiplié. E ele contou, tem 120. Il a dit, il y a 120 Então, porção igual, porção igual, porção igual, porção la igual. même portion, la même portion, la même portion. 120. 120. A partir de agora, À partir maintenant. olha que Maintenant. poder, olha que poder. Regardez le pouvoir. Estava sendo um só. Il était un seul. Agora é 120. Maintenant, il est 120 Guiados pela mesma porção qui étaient guidés pour la même portion, para levar o reino pour ramener le por royaume todas as nações. pour toutes les nations. Espera aí. Eles receberam as línguas. Ils ont reçu les langues. A língua, como se fossem línguas, né? C'est comme c'était des langues. Eu vejo como se você olhasse e visse algo escrito C'est comme tu regardais, il y a des choses qui étaient écrites em cima da cabeça de alguém. sur la tête de quelqu'un. E aí,
pousou. Et Meu elle Deus. était posée. O original é exatamente isso. Colocou devagar. Il a mis doucement. Pousou sobre cada um deles. Il a mis doucement sur chacun d'eux. E eles foram cheios. Et ils étaient remplis de l'Esprit Saint. Essa palavra cheio quer dizer Cette parole remplie, ça veut dire Deus possuiu completamente. que Dieu l'a perçu complètement. Agora observe que a partir dali, À partir de cela, diz a Bíblia que o Espírito concedeu l'Esprit l'a conçu. que eles falassem outras línguas. L'Esprit l'a permis qu'ils parlaient à notre langue. Agora eles começaram a falar. Maintenant, ils ont commencé à parler. Eles começaram a falar com quem? Ils ont commencé à parler avec qui? Começaram a falar com Deus que estava no meio Ils deles. commençaient à parler avec Dieu qui était au milieu d'eux. Porque o Espírito Santo estava no meio deles. Parce que l'Esprit Saint était au milieu d'eux. E eles começaram a falar. Ils commençaient à parler. E eles começaram a ouvir. Ils commençaient à entendre. Eles falavam alguma coisa Ils parlaient quelque chose. e ouviam a Ils resposta. entendaient la réponse. E aí o Espírito Santo começou a falar assim: aquilo que eu estou falando, Et l'Esprit Saint dit, les choses que je suis en train de dire, repete. répétez-vous. Prepara. O que eu estou falando Les choses que je suis en train de dire, de parler, repete. répétez-vous. É como eu estou falando em português, Moi, je parle en portugais a Kate está falando em et francês. Kate parle au français. Então eu falo, ela repete. Je dis, elle répète. Elle E est quando en ele train de répéter. falava, Et quand elle parlait, eles repetiam, il répétait. mas cada um falando numa língua diferente. Mais chacun parlait en langue différente. Aí, escuta aqui, irmão. Regardez bien. As pessoas que começaram a ver aquele movimento, Les personnes qui commençaient à voir ce mouvement, começaram a ouvir. ils ont entendu. Eles não viam o Espírito Santo. Ils ne voyaient pas l'Esprit Saint. Eles viam os discípulos. Ils voyaient les E disciples. os discípulos estavam falando Les disciples étaient en train de parler. coisas sobre o país deles Choses de ces pays que só eles sabiam. que eux savaient. E eles se achegaram perto Ils sont venus, ils sont approchés para ouvir o que eles estavam pour dizendo. entendre ce qu'ils étaient en train de dire. Aí o Espírito Santo falou assim: olha, eu já revelei mistérios. J'ai déjà révélé des mystères. Porque observe que o poder de Deus veio para a salvação. Le pouvoir de Dieu il est venu pour le salut. Eu já revelei os mistérios. J'ai déjà révélé les mystères. Agora eu vou explicar os mistérios. Maintenant, je vais expliquer les mystères. Pegou Pedro. Il a pris Pierre. Levantou Pedro. Il a levé Pierre. E ele disse assim: meus irmãos, Il a dit, mes frères, o que está acontecendo aqui ça arrive ici. Les choses qui arrivent foi o ici. que Deus prometeu. C'est que Dieu il a promis. Hoje se cumpriu Aujourd'hui, est en train d'accomplir. o que o profeta Joel disse. Que le prophète Joël il a dit. E então ele começou a pregar a palavra com Et ousadia. il a commencé à prêcher la parole avec Que nem audace. você vai pregar amanhã. Comme toi, tu vas prêcher demain. E as pessoas desesperadas, pastor Et Valdir, les personnes désespérées, disseram assim: aquilo que, Ils ont dit, que vocês têm dentro de vocês, ce que vous avez à l'intérieur de vous, nós queremos também. nous voulons aussi. Pedro, o que nós faremos Pierre, qu'est-ce que nous devons faire para ter o que vocês têm? pour avoir ça, les choses que vous avez? Então ele disse: arrependei-vos, Il a dit, répentez-vous, aceite Jesus, acceptez Jésus, sede batizados sois baptisés e vocês serão salvos. et vous serez sauvés. Quantos estão entendendo a palavra? Qui est en train de comprendre la parole? Não, a gente quer pregar On veut prêcher e ver o acontecer antes. et on veut voir les choses arriver avant. É depois desse culto. C'est après. Depois desse culto. C'est après ce culte. Irmão, o que vai acontecer aqui nessas quartas-feiras, meu Ce Deus qui do va céu. arriver ici tous les Porque mercredis. hoje é só o começo. irmão. Aujourd'hui, on commence O que juste. vai acontecer aqui nessas Les quartas-feiras. choses qui vont arriver ici O les que Deus vai mercredis. fazer através da sua Que vida. Dieu va faire à travers ta vie. Vai ser algo C'est extraordinário. des choses extraordinaires. Mas a gente não pode vir aqui perder tempo. On ne peut pas être ici pour perdre notre Nós temps. precisamos pegar esse tempo que nós estamos aqui dentro On a besoin de prendre ce temps qu'on a e ici buscar ao Senhor et chercher le Seigneur e aquecer o nosso espírito et aquecer notre esprit até jusqu'à a glória de Deus nos tomar. la gloire de Dieu nous remplir. E diz a Bíblia que os crentes foram cheios. Et les chrétiens, ils étaient remplis. Eles foram cheios do Espírito Ils Santo. étaient remplis de l'Esprit Saint. Eles foram cheios do Espírito Ils Santo. étaient remplis de l'Esprit Saint.
Aleluia. Parece que o Espírito Santo está falando algo que eu nem consigo traduzir aqui, irmão. L'Esprit Saint est en train de me dire des choses que j'arrive pas à traduire. Os crentes foram cheios do Les Espírito chrétiens, Santo. ils étaient remplis de l'Esprit Saint. E eles começaram a falar em outras Ils línguas. commençaient à parler d'autres langues. Essa é uma promessa que está aqui hoje. C'est une promesse qui est ici aujourd'hui. Essa promessa está aqui hoje. Cette promesse, elle est ici aujourd'hui. O falar em línguas Le parler en langue, não é para culto. c'est pas pour le culte. O falar em línguas Le parler en langue, é para edificar o espírito c'est pour édifier notre esprit. de todos aqueles que estão no culto. De toutes les personnes qui sont dans le culte. Tudo que Deus faz tem uma finalidade. Toutes les choses que Dieu fait, il y a une finalité. Tem crentes que fica assim, ó. Il y a des chrétiens qui restent comme ça, Ele fica paradão. arrêtés. Faz 10 anos que ele está paradão. Il y a 10 ans qu'il est arrêté. Todo congresso ele é avivado. Tous les congrès, Ele ama congresso. il aime bien les conférences, Festa de igreja. les fêtes de l'église. Porque na festa ele Parce o que poder de Deus. la fête, elle a le pouvoir de Dieu. E se eu falar que isso é para todo dia, irmão? C'est tous les jours, mes frères et sœurs. É para todo dia. C'est pour tous les jours, mes frères et sœurs. Todo dia. C'est pour tous les jours. Você receber essa graça de Deus. Et tu vas recevoir cette grâce de E Dieu. o seu espírito sendo edificado. Ton esprit va être édifié. Porque a glória não desceu só sobre Pedro. Parce que la gloire, elle n'est pas descendue A seulement glória Pierre. desceu sobre todos. La gloire, elle est descendue sur tous. 120 que estavam assentados Les 120 qui étaient assis, receberam a mesma porção. ils ont reçu la même portion. E aquela porção foi suficiente para encher todos Et eles. la portion, elle était suffisante pour remplir toutes les personnes. Aqui hoje, essa palavra Aujourd'hui, cette parole, tem que fazer sentido para você. elle doit faire le sens pour toi. Irmão, não é só o Davi que vai vencer. C'est que David qui va vaincre. Não é só o apóstolo Paulo. C'est que Paul qui va É a vaincre. igreja do Senhor. C'est l'église qui va vaincre. Se você é a igreja do Senhor, Si tu es l'église du Seigneur, essa promessa é para você. cette promesse est pour toi. Essa promessa é para sua vida Cette promesse est pour espiritual. ta vie. Aleluias! Então, pastor, assim tem resposta? Tem resposta. Il y a la réponse. Porque antes de você ir orar, Parce qu'avant de prier, a sua mente, ta pensée, ela está contaminada. elle est contaminée. Antes de orar, Avant de prier, está contaminada. elle est contaminée. E é normal. Et c'est normal. Nós vivemos no mundo. Nous vivons dans le monde. Nós ouvimos palavrão no metrô, Nous entendons des paroles mauvaises, propagandas, des reclame. plaintes. Il y a des gens qui plaignent, Isso. se plaignent. Nós ouvimos, nós sujamos a nossa mente. Nous salissons notre pensée. E quando você vai orar, Et quand tu vas prier, por que o Espírito Santo não vem ainda? pourquoi l'Esprit Saint ne vient pas encore? Porque ele não pode, ele é santo. Parce que lui, il est saint. Então a mente tem que ser santificada. La pensée, elle doit être E sanctifiée. como é que a mente é limpa? Et comment la pensée, elle est nettoyée? Muito simples. C'est très simple. Fala em línguas. Parle en langue. Quando você fala em línguas, Quand tu parles en langue, faz o teste, irmão. fais le test. Não quero nem passar muito tempo explicando, faz o teste. Fais le test. Se você ora em línguas, Si tu pries en langue, a sua mente começa a limpar. ta pensée, elle est en train de As nettoyer. preocupações começam a ir embora. Les préoccupations sont en train de A partir. mente começa a limpar. Ta pensée est en train de nettoyer. Aí ele já faz assim, ó. Ah, il fait comme ça. Pá, Opa. já tô podendo entrar. Je peux rentrer. Porque já está desintoxicado. Parce qu'il est en train de désintoxiquer. Depois, Après, muitas das vezes a mente está amarrada, la pensée, elle est atachada. prise, attachée. E quando a mente está atachada, Et quand la pensée, elle est attachée, a gente não consegue ouvir nada de Deus. on n'arrive pas à entendre le Seigneur. Irmão, tem problema que deixa a cabeça da gente inchada. Il y a des problèmes qui nous laissent notre tête comme ça gonfler. Vai orar. Va prier. Pastor, não consigo. J'arrive pas, pasteur. Eu também não. Moi non plus. Eu já fui orar uma vez, J'ai commencé à prier une fois. que quando eu dobrei o joelho, Quand j'ai parece prié que, mon genou, parece que eu comecei a ferver. c'est comme si j'étais en train de brûler. Sabe o que é ferver? Brûler. Porque você está preocupado demais. Parce que j'étais préoccupée E aí na minha mente, um pouquinho que eu podia, de ma pensée. Un petit peu. um pouquinho que eu podia pensar sobre a oração, eu Um disse, eu vou petit peu. continuar aqui. Aprendi que eu tenho que esperar. J'ai appris que je devais attendre. Esperei até aquela, J'ai attendu até aquele fogo passar. jusque le feu qui est passé. Tem fogo que Deus não tá, né, gente?
Il y a des feux que Dieu n'est pas dedans. Esse é o fervor das preocupações. C'était le feu de préoccupation. E eu esperei até aquela J'ai chama attendu. apagar. Jusqu'à ce feu est arrêté. E aí quando eu comecei a orar em línguas, Et quand j'ai commencé à parler en langue, eu senti como se as coisas começassem a desbloquear. je sentais comme les choses étaient en train de débloquer. Quando tá nublado, que bate um vento assim, o céu fica Quand il y a azul. le vent, le ciel il devient bleu, Oração em línguas. prier en langue. E aí você começa a orar em línguas. Tu commences à prier en E langue. de repente tudo começa a fazer sentido. Et les choses elles commencent à avoir du sens. Você começa a perceber a presença de Deus. Tu commences à percevoir la présence de Dieu. Nesse dia, Ce jour, eu recebi uma resposta de Deus j'ai extraordinária. reçu une réponse de Dieu Que extraordinaire faz sentido para minha vida até qui hoje. fait le sens jusqu'à aujourd'hui pour ma vie. Porque tem que esperar na oração. Parce qu'on doit attendre dans la prière. Tem que perseverar na On oração. doit persévérer dans la prière. Por isso que o apóstolo Paulo falou para perseverar na C'est oração. pour ça que l'apôtre Paul l'a dit, persévérer dans Não, la eu quero prière. ter uma resposta de Deus. Je veux avoir une réponse de Dieu. Vou fazer uma campanha Je vais faire une campagne de 40 dias. de 40 jours. Não, meu filho. Non, mon fils. Entra no quarto. Rentre dans ta chambre. Só sai de lá com a resposta. Tu vas sortir de là quand tu vas voir la réponse. Pegou aí? Pegou? T'as pris ça? Entra lá e só sai quando tiver a resposta. Entre. Et sortez juste quand vous Porque avez la é isso que o réponse. Senhor está esperando da nossa oração. C'est ça que le Seigneur attend de nos É prières. assim, eu vou falar para você, Como não sou ça? contra a campanha, não sou contra a Je campanha. ne suis pas contre les campagnes. Já fiz muitas e vou fazer muitas J'ai ainda. déjà fait beaucoup et je vais faire encore. Eu vou orar meia hora por dia. Je vais prier 30 minutes par jour. Sua carne sabe. Ta chair, elle sait. Ela sabe. Elle sait. O que ela vai fazer? Só segurar meia hora. Qu'elle va faire? Je vais juste tenir 30 minutes. Hoje não veio resposta. Aujourd'hui, j'ai pas eu la réponse. Vai pegando aí, crente, vai pegando. Prends cela, chrétien. Amanhã Demain, já vai ser só 28 minutos. 28 minutes. Já tá bom, não tem nada de C'est resposta bon. mesmo. Il n'y a pas de réponse. Mas é 40 dias. Mais c'est 40 jours. No outro dia, a carne sabe. L'autre jour, la chair, elle sait. Por que quando a gente vai orar, Pourquoi quand on va prier, parece que o mundo inteiro se levanta? le monde entier il se lève contre nous? Porque a nossa carne sabe que Parce que notre chair, elle sait você vai lutar contra ela. que tu vas lutter contre elle. Agora não avisa, irmão. Não avisa que vai orar. N'avise pas, mon frère. Ne dis Pega pas. isso em nome de Jesus. Isso é forte demais. Prends Isso ça aqui, au nom ó. de Jésus, c'est très fort. Não avisa pra ninguém que hora que você vai orar. Ne dis à personne que tu vas prier. Ó, eu vou orar 10 horas. Je vais prier 10 heures. O diabo já fala assim, ó. Le diable, il dit. Demônio, 10 horas. Você vai Les lá. démons, 10 heures. Chega mais cedo pra atrapalhar tudo. Arrivez un petit peu plus tôt pour déranger. Pega o segredo, meu Deus do céu. O céu tá aberto. Ça, c'est un secret. Prends ça. Pega o segredo. Não avisa que hora que você vai orar. Ne dites à personne que vous allez prier. À quelle heure vous allez prier? Pra onde você vai? Sei não. Tu vas où? Je sais pas. Ah. De repente, opa, Après, Senhor, plus de genoux. entendeu? Pegou a sua carne de surpresa, irmão. T'as pris ta chair en surprise. Quando ela vir com força, você já tá lá chorando. Quand elle vient avec la force, tu commences à prier en langue. Pega de surpresa a sua Prends en carne. surprise. Tem que parar de ser bobo, rapaz. Larga a mão de ser bobo. Vai fazer a campanha e vai perder Va faire la tempo. campagne, il va perdre son temps. Não, a partir de Não. hoje não. À partir d'aujourd'hui, non. É, irmão, é na graça. Olha aqui. Et la grâce É na unção do Espírito est dans Santo. l'onction de l'Esprit Saint. É no poder de Deus. C'est le pouvoir de Dieu. Porque tudo que nós fazemos, eu termino. Parce que toutes les choses qui ont fait, Tudo que nós fazemos, toutes les choses qui ont fait, o nosso jejum, notre jeûne, o nosso tempo de oração, le temps de prière, o nosso tempo na palavra, le temps de la parole, tudo isso tem que ter um resultado. tout ça doit avoir un résultat. Crer mais em Deus. Crois plus en Dieu. Vai jejuar Va jeûner para crer mais em Deus. pour croire plus en Dieu. Vai ler a Bíblia Tu vas lire la Bible para crer mais em pour Deus. croire plus en Dieu. Vai orar Va prier para crer mais em pour Deus. croire plus en Dieu. Porque quanto mais você se aproxima, Parce que plus tu t'approches, mais você tem resposta. plus tu as la E réponse. quanto mais você tem resposta, Et plus tu as la réponse, mais você tem vitória. plus tu as la victoire. Quanto mais você tem vitória, Et plus tu as la victoire, mais bênçãos são derramadas. plus les bénédictions sont E renversées. mais longe você vai. Et plus loin tu Ó vas a être. edificação, ó os C'est crentes. comme ça. Ó os crentes da CPAD, Regarde Samuel. les chrétiens de la CPAD. Ó, crescendo. Grandis. Oh! Eu quero que você dê uma olhadinha. Je veux que vous regardez.
A pessoa orando errado. La personne qui prie pas E correctement. depois dá uma olhadinha Il prie et regardez na pessoa orando certo. la personne qui prie correctement. Pense nisso, irmão. Vou te dar um Regardez ça. exemplo. Je vais vous donner un exemple. Meu exemplo, meu exemplo. Mon exemple. Eu na igreja. Moi dans l'église. Lá Maison Fort, de joelhos, Maison fort de l'église. Orando. J'ai prié e tendo a impressão de que tinha um monte de demônio me batendo. et j'ai eu l'impression qu'il y avait beaucoup de démons en train de me taper. E eu só dizia, Senhor, Je misericórdia. disais, Seigneur, miséricorde. Misericórdia, misericórdia. Miséricorde, miséricorde. Misericórdia. Miséricorde. Sabe, aquela impressão de, ó, C'était- aquela j'ai eu opressão em l'impression- cima de você assim. C'était une oppression au-dessus de moi. E aí veio na minha mente, Et après, venu de ma pensée, começa a orar em línguas. commence à parler en langue. Quando eu falei 2 ou 3 frases em línguas, Quand j'ai parlé 2, 3 phrases en langue, o Espírito Santo interpretou e falou comigo. l'Esprit Saint il a interprété et m'a dit, Quando você está numa batalha espiritual, quand tu es dans une bataille spirituelle, a posição não é de joelhos. la position, c'est pas en genou. Tem que levantar. Tu dois te lever. Eu peguei o chicote, irmão. J'ai Eu pris peguei. le bâton. Falei, vem aqui, vem aqui. Cadê? Você estava me batendo? Vem Vous cá. êtes où? Venez. Eu peguei o chicote, J'ai pris le bâton. orando errado, meu filho. J'étais en train de prier pas correctement. Eu estava orando errado. Agora, C'était pas correctement. orando certo. Compris correctement. Orando certo. Compris correctement. Quando você dobrar os joelhos, Quand tu plies le genou, é para adorar a Deus. c'est pour adorer le Seigneur. Dobrou os joelhos, Quand tu as plié le genou, não é a batalha espiritual. c'est pas la bataille spirituelle. Dobrou os joelhos. T'as plié le genou, Senhor, tu és santo. tu es saint. Senhor, tu és poderoso. Tu es tout puissant. Não há outro como o Il n'y a Senhor. pas un autre comme toi. Tu és incomparável. Tu es incomparable. Senhor, eu te amo, eu te Je amo. t'aime, eu te amo. Seigneur, je t'aime. Por que eu estou de joelhos falando isso? Pourquoi je suis en genou en train de dire ça? Porque eu estou me rendendo aos Parce pés. que je suis en train de me rendre. Agora não, eu entro no quarto de Maintenant, vez je em rentre quando, dans ma chambre, e que eu vou orar, que je vais prier. nem vou dobrar o joelho, irmão. Je vais pas prier le genou. Já vou falar, pode falar, gente? Pode. Je né? peux dire, Às vezes eu pego um casaco que eu tô, uma roupa, j'ai pris un vêtement que j'ai. pego na mão como se fosse um chicote. Falo assim, sabe esses demônios que J'ai pris de atrapalham la a minha main vida? comme c'était un bâton. Vamos lá. Vocês querem On y lutar? Então va. vamos. Vous Quer voulez lutar? lutter? Então vamos. Venez. E eu começo a orar, eu falo, Senhor, olha, Je commence à dire, Seigneur, me cobre com seu sangue, couvre-moi avec ton sang. que eu vou pra luta agora. Parce que je vais lutter maintenant. Ó, rapaz, agora vai ser MMA agora, irmão. Je vais gagner. Vai ser UFC agora, irmão. Ça va être UFC maintenant. E eu começo, sai da minha casa em nome de Et Jesus. je commence à dire, sors de ma maison au Sai nom de fora em Jésus. nome de Jesus. Sors au nom de Jésus. Some do meu casamento em nome de Jesus. Sors de mon mariage au nom de Sai Jésus. da vida dos meus filhos. Sors de la vie de mes enfants. Sai do meu trabalho. Sors de mon travail. Solta tal família. Sors de ma famille. Vai embora. Va-t'en. E eu começo, choramandaraba, charamandaraba, charamandaraba, charamandaraba. Quando termina a oração, irmão, Quand j'ai fini ma prière, quando termina a oração, quand j'ai fini ma prière, eu termino com a certeza j'ai fini avec la de certitude que eu venci aquela que batalha. j'ai vaincu cette bataille. A partir de hoje, irmão, meu À Deus do partir céu. d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, A partir de hoje você vai orar certo. vous allez prier correctement. Pastor, eu tenho um problema com dores. J'ai un problème avec les douleurs. Vai orar e manda ele embora, irmão. Va prier et demande cette douleur partir. Pastor, e se não for? Et si c'est pas ça, Faz o teste, você vai ver que vai. fais le test. Vous allez voir. Já aconteceu alguma vez? Você está sentindo dor? J'ai arrivé. T'as de la douleur? Vou fazer o teste. Je vais faire un test. Vou pro quarto Je vais dans ma chambre e vou lutar contra essa dor. et je vais lutter contre cette douleur. Pegou aí, gente? Pegou? T'as pris ça? Prends ça. Você chega lá e fala, Senhor, eu estou com uma dor aqui. Seigneur, j'ai une douleur ici. Tua palavra diz que o meu corpo é templo do Espírito Ta Santo. parole dit que mon corps est le temple de l'Esprit Saint. Não é lugar de dores. C'est pas un endroit de douleur. O Senhor levou sobre si as minhas enfermidades. Le Seigneur l'a amené sur lui mes infirmités. Então eu vou lutar contra essa dor. Je vais lutter contre cette douleur. E começa a lutar. Il commence à lutter. Se for um espírito de Si enfermidade, c'est un esprit d'infirmité, é uma vez só. c'est juste une fois. E aí já fala logo, não volta mais. Et tu dis, ne reviens plus. Pegou aí, irmão? T'as pris ça? Semana que vem tem mais, irmão. Semaine prochaine, on a encore. Levanta, levanta, levanta. Levez-vous, levanta. levez-vous. Vamos levantar as nossas mãos agora. On va lever nos mains. Ó, se você Si toi, é uma pessoa que já foi batizada no Espírito c'est Santo. quelqu'un qui était déjà baptisé pour l'Esprit Saint, É, Senhor, sim, Senhor. Essa semana nós vamos orar em línguas. cette semaine, on va prier en langue. Amém? Eu tive essa experiência essa semana, irmão. J'ai eu cette expérience cette semaine. Eu falei, eu vou aumentar o meu tempo de oração. J'ai dit, je vais augmenter mon temps de prière.
E orei em línguas. Et j'ai prié en langue. Eu falei, Senhor, é tão bom que eu quero falar isso para a igreja. J'ai dit, Seigneur, c'est très bon, je veux parler ça à l'église. Vamos, irmão, vamos. On y va, mes frères, on y va? Antes era dentro do carro, né? Avant, c'était dans la voiture. Esse dia eu não tô indo muito com a carrinha, né? Je suis pas dans la voiture. Agora eu arrumei um lugar bom lá em casa, irmão. J'ai trouvé un endroit bien à la maison. E eu quero chamar você para isso. Et je vais vous appeler pour ça. Tempo de oração. Un temps de prière. Agora, não pense que é loucura que eu preguei a Bíblia para você. J'ai prêché la Bible pour toi. Não pensa que é loucura. C'est pas la folie. Não precisa um vento impetuoso para A pas entrar na sua besoin d'un casa também não. vent très fort entrer dans ta maison. Você já foi batizado, então já está aí dentro. T'es déjà baptisé, il est dans toi, Dentro do seu quarto. dans ta chambre, Ou no lugar onde você estiver. ou l'endroit où tu es. Isso não escandaliza a criança também não, hein? Les enfants, ils sont pas Eita. scandalisés pour ça. Rapaz, eu tô querendo terminar, mas Je veux finir, mais isso não escandaliza a criança, irmão. les enfants, ils sont pas scandalisés Ó, pour tá ça. aqui no colo, aqui, ó. Les enfants ici, A criança fica assim, ó. l'enfant, elle est comme ça. Não escandaliza não, orar em língua não escandaliza ninguém. Prier en langue. Alléluia. Ó, aí, ó. Ah, É ele. alléluia. É ele que tá aí, ó. Aleluia! Vamos, levanta a sua voz e fale Levanta a mão, também. levanta a mão. Vai, vai, vai. Fale também. Oh! É, Ramachoia, Rassoma. É, Ramacheia, Racebo. E a chora, mandarabacê. Oh! Aleluia! E a chema, Yarachaia, Arabacê. E a macho. Yeah! Oh! Oh, aleluia! Peraí, escuta aqui, nós precisamos profetizar um negócio aqui. On a besoin de prophétiser quelque chose ici. Porque a unção de Deus está nesse lugar, a gente tem que profetizar. Il y a une onction de Dieu ici à cet endroit, on doit prophétiser. Essa unção vai pegar as crianças. Cette onction, elle va prendre les enfants. Quem concorda? Quem concorda? Si vous concordez avec moi, Essa unção de Deus, Lucas, vai pegar os jovens dessa cette igreja. onction elle va prendre les jeunes de l'église. Essa unção vai pegar os jovens dessa Cette igreja. onction va prendre les jeunes de l'église. Aleluia, os jovens vão ser tocados por essa unção. Les jeunes vont être touchés pour cette onction. As mulheres, levanta a mão, as mulheres. Les femmes, levez vos mains, les As femmes. Levez mulheres vos mains. dessa igreja vai ser tocada por essa Les unção. femmes de cette église vont être touchées par cette Os onction. varões dessa igreja vão ser tocados Les pela hommes de unção cette de église vont être Deus. touchés Vão par ser cette onction. tocados pela unção do Espírito. Aleluia. Shira arabaçô. Xaramandarabacê. Oh, fogo. O teu fogo. Teu fogo. Tua igreja, Pai. Nós amamos a Tua presença, Senhor. Nós amamos a Tua presença, Senhor. Nós amamos a Tua presença, Senhor.
Nós amamos a tua presença, Senhor. Oh, nós amamos. Oh, nós amamos a tua presença, Senhor. Oh, nós amamos. Nós amamos. Oh. Aleluias. Aleluias. Oh, glórias. Aleluias. Aleluias. Oh, glórias. Oh, bendito é o nome do Senhor. Aplaude ao Senhor, irmão. Aplauda, aplauda. Clamez le Seigneur. Isso. Aplauda bem forte. Glória a Deus. Olha aqui para mim, só para me terminar. Regardez-moi juste pour finir. Você que não é batizado no Espírito Santo, Toi qui n'es pas baptisé encore de l'Esprit Saint, eu quero lançar uma palavra profética je veux lancer une parole prophétique sobre a sua vida. sur ta vie. É uma semente que você precisa plantar. C'est une sémence que tu es en train de planter. Teve um dia que eu ministrei sobre isso aqui. Il y a un jour que j'ai ministré sur ça ici. E eu profetizei exatamente a mesma Et j'ai coisa. prophétisé la même chose. E uma irmã, dirigindo o seu carro, foi batizada no Il y a une Espírito Santo. sœur qui était en train de conduire sa voiture, elle a été baptisée par l'Esprit Eu quero Saint. lançar essa semente. Je veux lancer cette sémence. Essa semana, até domingo, você vai ser batizado. Cette semaine, jusqu'à dimanche, vous allez être baptisés par l'Esprit Saint. Você vai decidir aonde. Tu vas décider où. Porque o Espírito Santo já foi liberado. Parce que l'Esprit Saint, il est déjà libéré. Talvez você vai estar no banheiro, Peut-être tu vas être dans la douche, vai ser batizado no Espírito tu Santo. vas être baptisé par l'Esprit Saint. Talvez você vai estar lavando louça, Peut-être en train de laver les vaisselles, dirigindo o seu carro, conduire ta voiture, você vai ser batizado no Espírito tu Santo. vas être baptisé par l'Esprit Saint. Talvez você vai estar trabalhando, Peut-être tu vas être en train de travailler, ou dentro do metrô, ou dans le métro, vai ser batizado no tu Espírito vas être Santo. baptisé par l'Esprit Saint. Eu lanço essa semente. Je lance cette sémence. Tem alguém que concorda comigo aqui? Si Amém? vous Isso. êtes d'accord avec moi, Glória a Deus, está em concordância, semente lançada. la sémence, elle est lancée. E quando isso acontecer, conta para nós. Et quand cela arrive, Nós queremos ver os frutos da obra do vous Senhor. pouvez nous dire, parce qu'on veut savoir les fruits de Dá um aplauso cette bem œuvre. forte pro Senhor. Acclamez le Seigneur très fort. Pode tomar o seu Vous assento. pouvez s'asseoir.